Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. 12h46, nosso Alexandre Simões, Léo Figueiredo, debate Test Drive Team, o debate aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Vamos começar falando sobre a Copa São Paulo, porque o América estreia às 3h15 contra o Capital do Distrito Federal. O Cruzeiro também estreia às 3h15 contra o Capital de Tocantins. E o Galo estreia às 7h30 da noite contra o Timon do Maranhão. Qual que é a expectativa de vocês, comentaristas, para quando os times mineiros estreiam uma competição como a Copa São Paulo? Revelar jogadores ou ser campeões da competição? O ideal seria os dois, mas em primeiro lugar, revelar jogadores. Eu não sou tão adepto assim do discurso puro e simples, tem que revelar jogador, pouco importa o resultado. Não, importa o resultado também. Só que não pode ser trabalhado como a busca pelo título. Sim, trabalhar bons jogadores, conseguir municiar para o futebol profissional, mas de preferência ganhando. Porque você já vai criando mentalidade nos garotos já de serem campeões, uma mentalidade vencedora. Agora, é uma Copa São Paulo, Álvaro, com 3 expectativas completamente diferentes. A expectativa no Atlético é talvez de ver o Izep e mais 1 ou 2 se confirmando aí como grandes, meninos com muito potencial para começar a trabalhar com o time profissional. No Cruzeiro, de ver alguns que já estiveram no profissional, como é o caso do Fernando, principalmente, de arrebentar numa Copa São Paulo e de buscar aí uns 4, 5 garotos para subir, como o Japa já faz parte hoje do time até titular do Cruzeiro. E no América de montagem de time. O América, a Copa São Paulo é importantíssima porque o América está refazendo o seu time. O América caiu para a 2ª divisão, não tem o mesmo investimento que teve o ano passado, então o América vai e sempre utilizou muito a sua base, agora mais do que nunca vai ter que resgatar suas origens de recorrer à base, mas para isso precisa de bons garotos. Então, para o América, a Copa São Paulo, dos 3, para mim, é a mais importante. Por falar a importância da Copa São Paulo, Simões, hoje ela é disputada por 128 clubes. Tem clubes que você nunca viu falar. Virou uma várzea. Virou um negócio assim meio assustador, né? Horrível. É um comércio. A Copa São Paulo virou literalmente um comércio. Virou um grande balcão, né? Um balcão de negócios. E 128 equipes disputando a competição. Eu acho que ela perde a essência. Juntar as 4 séries do Campeonato Brasileiro. Tá doido, dá mais do que isso, bem mais. Dá 100 clubes, né? Seriam 5 séries. 60 com 40. Você tá louco. O que eu penso, Álvaro, que a série, assim, a Copa São Paulo tem significados diferentes para os clubes mineiros. É a primeira do Atlético como SAF, né? Do Cruzeiro já é a terceira, embora seja a segunda que a gente possa considerar um pouquinho, porque é de 2022. No SAF estava entrando. A transição foi muito, muito rápida e pro América. E tem um dado interessante, eu acho que mostra bem o desafio que cada um terá, tá? Em 26 de dezembro, o GE tem um grupo que chama Espião Estatístico, né? Que são 9, 10 pessoas lá que ficam vasculhando os números todos, essa coisa toda. E eles pegaram todas as súmulas da Série A do Brasileirão do ano passado, de 2023, e os jogadores brasileiros, eles fizeram um ranking de onde eles iniciaram a carreira, onde eles foram formados, entendeu? Onde os atletas foram formados, tá? E aí a liderança do ranking é do Fluminense e do Grêmio, com 66 atletas que entraram em campo na Série A do ano passado, por clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. 66 revelados por Fluminense e Grêmio. Isso, que jogaram. Pode ter jogado no Atlético, no Cruzeiro, Sim. Mas o Flamengo com 60, o Vasco 59 e o São Paulo 58, tá? Em Minas Gerais, aí tem um dado muito curioso e muito interessante, o Cruzeiro é o 9º colocado com 52 atletas. Isso é quase que o número de América e Atlético juntos. O América teve 29 jogadores revelados nele, que jogaram, e o Galo 25. O Atlético é o 17º nesse ranking. É um desafio absurdo do Atlético revelar jogador. Emplacar seus jogadores. O Atlético, entre os considerados 12 grandes, ele é o último. É o que teve menos jogador revelado nele que participou da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O Botafogo teve 29 atletas, o Galo 25. O Botafogo é o penúltimo, é o 11º. O Galo é o 12º se a gente fizer aquele G12. E a gente sabe, né, que um dos objetivos da SAF é justamente fazer uma categoria de base forte
para ter o uso técnico do atleta e depois o financeiro, né? Sim. Você revelar para vender. O Palmeiras tem 54. Sabe? Agora, eu acho que o desafio do Galo é revelar. O do América também é pouco. Se a gente for considerar o tanto de menino do América que jogou na Série A pelo próprio América, Sim. é pouco. E o do Cruzeiro é utilizar. O Cruzeiro tem quase um time que brigaria por título revelado nele e que ele não utilizou. Rafael do São Paulo, Mike no Palmeiras, zagueiro Kaká e Thiago Heleno do Atlético do Paraná, Murilo no Palmeiras, Fabrício Bruno no Flamengo. Agora eu vou... Maurício, Vamos Vitor colocar um Roque, número. considera... Não, como e ele- isso você tá falando do brasileiro, que teve outros Sim, na perdeu. O Série A. Ederson, por Sim. exemplo. Ih, Mas vamos colocar olha só, uma... o tanto de jogador, né, que o Cruzeiro revelou. Alisson, titular do São Paulo, campeão É. da Copa do Brasil. O Cruzeiro revelou e não utilizou. Agora tem um outro número que não aparece nesses aí, né? Não aparece nesses aí, a gente não pode tirá-los. Por quê? Porque ele é até melhor do que o brasileiro da Série A. São os jogadores que saíram do Atlético e do América, também do Cruzeiro, mas principalmente do América. Do América e do Atlético, que não estão no brasileiro da Série A porque estão na Europa. Porque estão fora do Brasil. Mas porque são estão quantos? jogando... Hã? Não, eu não sei o número, nem esse aí eu sabia. Porque Não, eu tô não, falando sim. que tem, se fizer o levantamento, por exemplo, na Liga Inglesa, dos brasileiros que estão por lá, na Liga da Ucrânia, da Rússia, eu acho que tem muitos jogadores do Atlético e do América lá que não entram nessa lista aí, que não disputaram o Essa brasileiro lista do ano foi- passado. Sim, essa lista foi só a Série A. Série A. Mas o que eu tô dizendo é que isso aqui é meio que um reflexo. A gente vai lembrar de quem? O Arthur do América tá na Alemanha, o Richarlison, o Bernard tá jogando na Grécia. Na Savinho. Grécia, aí o Savinho, tem o Ederson, né, que jogou no Cruzeiro. O Vitor Vitor Roque Roque entrou nessa lista aqui, porque ele jogou pelo Furacão. pelo Atlético do Paraná, né? Mas de toda forma, quer dizer, é um indicativo. É um indicativo de que o Atlético precisa aproveitar esse novo momento de SAF, reestruturar a sua categoria de base para voltar a revelar jogador. Ô Simões, vamos ser bem objetivo aqui. Quem te vem à mente, e nessa mesa, nessa rádio, nesse estado, nesse país, não tem ninguém que tenha a memória que tem Alexandre Simões, quem te vem à mente, qual o último grande jogador revelado por Atlético, Cruzeiro e América? Grande jogador. Não, a gente pode considerar o Vitor Roque, né? Teve Que é participação barra no América e Cruzeiro. Embora o América tenha Pula o alguma Vitor. parte. Aí depois do Vitor Roque, a gente pode colocar o Richarlison, jogou Copa do Mundo. Né? O Richarlison... Já há quantos anos o Richarlison? Mas o Richarlison jogou Copa do Mundo. Né? Então, a gente tá dizendo assim, jogador do nível Jogador de A, ponta. né? De Copa do Mundo, né? É pouco, E o cara. Bernard, A estrutura que os clubes têm aqui, nós temos Sim, 3 clubes, sim. um clube na Série B, 2 na Série A. Ô, Léo, o Galo... É pouco. Aqui, o Galo foi vice-campeão brasileiro em 77, né? A final foi em 78. E com um time que tinha 2 jogadores só que não foram revelados na base, o time titular inteiro, o lateral esquerdo e o ponta esquerda. Os outros 9 eram todos da base, e os reservas todos da base. E um outro detalhe, se você pegar os jogadores, por exemplo, você disse de 77, vice-campeão brasileiro, desses 9 E jogadores... vice assim, porque vice invicto, né? Vice-invicto, Perdeu nos que é- pênaltis, é um Aquele negócio que negócio só no que são Brasil acontecia. meio né? maluco que foi aquela derrota pro São Paulo. Mas se você pegar desses 9 aí, você pode ver que 50% pelo menos são de Belo Horizonte. Não, aqui... São de Belo Horizonte ou da Grande BH. Ô, Léo, tinha Porque Cerezo... tem jogador na categoria de base que é de onde? Lá do Maranhão, É. lá do Espírito Santo. Não, lá... aqui... Parece que Belo Horizonte não tem jogador, não. Só no meio de campo tinha Cerezo, tinha Danival, tinha Heleno, tinha Marcelo, tinha Paulo Isidoro, isso tudo revelado na base. Na ponta direita tinha Marcinho, Serginho e Marinho. Marinho, que jogou no Bangu, que foi 3, cara. No meio, o Atlético tinha 2, 3 meio de campo, o Atlético tinha Heleno, Cerezo, Ângelo, Danival, Paulo Isidoro, Marcelo. Que isso? Era um absurdo.